Graça e paz, queridos. Pastor Marcos Cruz. Hoje é domingo, mas eu estou trabalhando, irmãos. E enquanto eu trabalhava, Deus falava comigo um certo versículo da Bíblia que eu queria dividir com os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Abre a tua Bíblia aí, Momento Bíblia, no nosso canal. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, da nossa meditação, Você que está nos ouvindo, nos acompanhe lá no nosso canal do YouTube, Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, amém? Louvado seja Deus. Você será edificado pela palavra, porque o meu ministério, irmãos, é o ministério da palavra, Eu prego ensinando, didático, e você que quiser aprender, entra aí no nosso canal. Louvado seja Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 3, está escrito assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado oriental no deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda: o Senhor certamente vê a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém? Louvado seja Deus. Quero dar um tema a esta mensagem. E o tema é projeto ou acaso? Moisés, projeto ou acaso? Falar de Moisés é gostoso demais. Quem conhece a Bíblia e conhece a história de Moisés é lindo demais, Falar de Moisés é falar de alguém que teve, uma intimidade ímpar com Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Números, capítulo 12, versos 6, do 6 ao 8, que Deus falava com Moisés face a face, Era diferente com Moisés, Deus falava face a face com Moisés, intimidade. O que me chama a atenção é que, se você olhar para o ministério de Moisés, você vai ver que Moisés viveu o sobrenatural com Deus. A Bíblia diz que Moisés viu Deus enviar 10 pragas ao Egito e dizimar o Egito, libertar o povo. A Bíblia diz que Moisés viu o mar vermelho se abrir e o povo atravessar em pé enxuto. A Bíblia diz que Moisés, ele viu, o povo 40 anos no deserto, sem a roupa se consumir, envelhecer, sem as sandálias se gastarem. Aquele deserto, irmãos, era algo sobrenatural, Aquele deserto, louvado seja Deus, não tinha como andar naquele deserto durante o dia, porque o calor era muito grande. Então Moisés viu Deus colocar uma coluna de fumaça para proteger o povo no deserto. O povo caminhava no deserto. O primeiro ar-condicionado
né? Louvado seja Deus da Bíblia. A Bíblia diz que durante a noite o frio era muito grande, então Deus colocava uma coluna de fogo, né? Moisés viu tudo isso. Moisés viu água sair da rocha. Moisés viu Deus dar codornize ao povo. Louvado seja Deus dentro daquele deserto, né? Então Moisés viveu o sobrenatural. Se você olhar para a história de Moisés, você vai ver que Moisés foi um homem que viveu 120 anos. E a história de Moisés se divide, né, em 3 períodos de 40. O primeiro período de Moisés, né, viveu na casa de Faraó, sendo tratado por Faraó. Louvado seja Deus, aprendendo nas faculdades do Egito, comendo as melhores comidas, vestindo as melhores vestes. No livro do Êxodo, a história de Moisés começa no livro do Êxodo, capítulo de número 2. No livro do Êxodo, capítulo de número 2, a Bíblia diz que foi uma mulher da casa de Levi, e casou-se com um homem da tribo também de Levi. Joquebede havia se casado com Anrão, e Joquebede engravida no pior momento possível. Todos nós sabemos que o projeto de Deus, ele é perseguido. Todo projeto de Deus passa por luta. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas de uma coisa eu tenho certeza: se você vive passando por luta em meio ao Evangelho, pode ter certeza, é porque você é o projeto de Deus, porque o diabo não deixa o projeto de Deus em paz. Mas se foi Deus que te chamou, não se preocupe. Louvado seja Deus. Se Ele te chamou, Ele vai cumprir. A promessa dele na sua vida vai se cumprir. A Bíblia diz que, aleluia, Joquebede, ela engravida no pior momento, o momento em que Faraó perseguia o povo. A Bíblia diz lá no livro do Êxodo, capítulo 1, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor, que o povo estava no Egito, eles entraram, louvado seja Deus, uma média de 70 lá no Gênesis, mas cá no Êxodo eram milhares de pessoas. O povo crescia porque estava debaixo de uma promessa. E quem tem promessa cresce. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Se há uma promessa de Deus sobre a tua vida, não se preocupe. O diabo pode se levantar o teu inimigo, o teu vizinho, você vai crescer, tua família vai crescer. Louvado seja Deus, teu ministério vai crescer, a tua chamada vai crescer, você vai crescer na graça e no conhecimento. Os teus filhos vão adorar a Deus, a tua filha, louvado seja Deus, vai cantar, vai louvar, vai pregar. Não se preocupe, porque se há um projeto de Deus na sua vida, vai se cumprir, queira o diabo ou não. A Bíblia diz que, aleluia, Faraó começa a perseguir o povo por causa do crescimento. Eu entendo, amado, que todo crescimento incomoda. Aleluia, o teu crescimento incomoda, o nosso crescimento incomoda o diabo, o nosso crescimento incomoda ao inferno. A Bíblia diz que o povo crescia, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor, e Faraó fica preocupado com isso, coloca cargas sobre o povo. Louvado seja Deus. E eu entendo que, aleluia, louvado seja, quando você cresce, aleluia, na perseguição, você se torna um crente mais forte, é porque o teu ministério é maior. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Aleluia. Faraó olhava e via que tinha um povo crescendo debaixo do chicote, tinha um povo crescendo debaixo das cargas nas costas. Louvado seja Deus, o povo crescia. A Bíblia diz que quanto mais o povo, aleluia, era afligido, mais o povo crescia. Louvado seja Deus, quanto maior a aflição, maior o crescimento espiritual. Aleluia, Deus também trabalha no meio da aflição, Deus te prepara no meio da aflição. Aleluia, essa aflição não é para te matar, essa aflição, louvado seja, é para te elevar, é para te preparar cada dia mais. A Bíblia diz que Moisés nasce, aleluia, no momento em que Faraó havia resolvido: se for homem, joga no Nilo, se for homem, mete a espada, mas se for mulher, deixa viver. A Bíblia diz que
que Moisés ele nasce nesse contexto, e a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que as parteiras, louvado seja, quando olharam para Moisés, tiveram medo, aleluia, de tocar em Moisés. Quando elas olharam para Moisés, aleluia, louvado seja Deus, não obedeceram a Faraó e deixaram o menino viver. A Bíblia diz que, aleluia, Joquebede, aleluia, guarda Moisés por 3 meses, consegue esconder Moisés por 3 meses, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Mas uma coisa, aleluia, que me chama a atenção, todo o projeto de Deus, mesmo escondido ele cresce, mesmo escondido ele fortalece, mesmo escondido ele prospera, louvado seja Deus. E Moisés crescia. Talvez você, aleluia, esteja se sentindo desse jeito, escondido. É Deus que está te guardando. Louvado seja Deus, porque você é projeto de Deus. Mas não se preocupe, mesmo escondido, aleluia, mesmo guardado, você está crescendo. Louvado seja Deus, porque projeto de Deus, aleluia, cresce. A Bíblia diz que Moisés ia crescendo, louvado seja Deus, se fortalecendo. Quando completou 3 meses, a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que Joquebede não conseguia mais esconder Moisés, porque o menino se tornara forte. A voz do menino ninguém consegue esconder. Um verdadeiro adorador, aleluia, chega um momento, aleluia, em que ele se fortalece, em que ele grita, aleluia, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. E com medo de Faraó, aleluia, louvado seja Deus, apanhar Moisés, ela ora a Deus, aleluia, e Deus dá uma estratégia a ela põe um cesto, ela lembra, aleluia, da arca de Noé, ela põe um cesto de madeira, ela feta com betume, coloca o menino, aleluia, e coloca no rio. Ela não lança, ela não joga no rio, ela coloca como se dissesse assim: Deus, agora o Senhor guia, não tem leme como a arca, mas eu sei que o Senhor vai levar, aleluia, ao lugar certo. Ela coloca, louvado seja Deus, e o menino começa, louvado seja Deus, sendo levado por Deus, louvado seja Deus, em cima das águas do Nilo, e Miriam acompanhando. A Bíblia diz que, aleluia, aquele cesto foi parar, louvado seja Deus, nos fundos, aleluia, do templo de Faraó. E a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que não foi Faraó que viu, não foi o soldado que viu, aleluia, mas foi a irmã de Faraó, porque Deus não apresenta projeto dele para quem quer destruir. Deus só apresenta projeto dele para quem, louvado seja o santo e poderoso, quer investir no projeto. A Bíblia diz que a irmã de Faraó põe o menino, a Bíblia diz que ela se apaixona pelo menino, aleluia, e a Bíblia diz que, louvado seja Deus, Miriam chama a mãe do menino Joquebede, louvado seja, ela se apresenta, Miriam se apresenta para aquela mulher e diz: olha, aleluia, quer que eu chame uma ama de leite? E aquela mulher diz: chama lá, louvado seja Deus. E, aleluia, Miriam traz a mãe do menino, traz Joquebede, louvado seja Deus, e aquela mulher dá nas mãos de Joquebede o próprio filho e diz: vai, cuida do menino até que ele cresça, até que ele desmame, depois traga para mim, pagar-te-ei o teu salário. É assim que Deus faz. Louvado seja Deus, projeto de Deus, aleluia, louvado seja Deus, o diabo não destrói. Interessante, aleluia, que me chama a atenção é que o projeto de Deus, aleluia, Deus muitas das vezes esconde o projeto nas barbas do inimigo, está dentro da casa de Faraó, sendo cuidado pela família de Faraó, e ninguém consegue destruí-lo. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Agora Moisés cresce, agora Moisés se fortalece na casa de Faraó, Moisés estuda nas melhores faculdades, as melhores vestes, Moisés se torna um guerreiro, louvado seja Deus, está sendo preparado, aleluia, para a libertação do povo, e nem sabe, porque o projeto de Deus é assim, aleluia, muitas das vezes ele nem sabe qual é o projeto, mas Deus está de olho. A Bíblia diz que ele cresce, ele fica sabendo que ele não é egípcio, que ele é hebreu. A Bíblia diz que ele vê um homem maltratando um hebreu, ele luta com aquele homem, ele mata aquele homem, e a Bíblia diz que ele foge. Aqui começa, aleluia, a segunda parte,
parte os outros 40 anos de Moisés. Louvado seja Deus. Moisés vai para o deserto, para a terra de Midian, leva 40 anos ali, se casa com Zípora, tem filhos. Louvado seja Deus. Chega o momento, aqui no Êxodo capítulo número 3, que Moisés, tomando conta do rebanho, aleluia, ele vai parar, aleluia, à beira de Horebe. Horebe quer dizer casa de Deus. Horebe quer dizer lugar de oração, lugar de busca, lugar de vitória, lugar de resposta, mas lugar de levantar também profeta, lugar de levantar, louvado seja libertador. Eu tenho um recado de Deus para você. A igreja é o Horebe terreno, a igreja é o lugar onde Deus levanta profeta, a igreja é o lugar, aleluia, onde se busca, onde se paga preço, aleluia, louvado seja Deus, onde se aprende. Louvado seja Deus. Wallace Gomes, Deus abençoe você. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Aleluia. A igreja é o Horebe de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que agora Moisés está em Horebe, e em Horebe ele vê a sarça ardendo em chama e não se consumindo. Aleluia. E era normal a sarça arder em chama no deserto. Mas o que chamou a atenção de Moisés era que a sarça ardia em chama, mas não se consumia. Aleluia! A sarça tipifica o crente fiel. A sarça tipifica o crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele pega fogo, mas não se consome. Aleluia, nós estamos vivendo um tempo em que muitos crentes por aí, aleluia, louvado seja Deus, vivem pegando fogo. Um fogo estranho, um fogo, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor, que muitas das vezes você vê dentro da igreja, mas no mundo está caindo em camas estranhas, mas no mundo vive no adultério, no mundo vive no pecado, no mundo vive na fornicação, no mundo vive na mentira. Aleluia, pega fogo, mas está se consumindo porque está indo para o inferno. Louvado seja Deus. Mas crente de verdade, louvado seja Deus, crente fiel, ele pega fogo e não se consome, porque é o fogo do Espírito, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada faz questão de dizer que Moisés olha de novo, aleluia, e a sarça está pegando fogo e não se consome. Ora, louvado seja Deus. Se olharmos para a sarça, nós vamos ver que a sarça é um arbusto pequeno, assim como todo crente tem que estar na presença do Senhor. A sarça é uma árvore cheia de espinho, aleluia, que ave de rapina nenhuma faz ninho nela. Louvado seja, assim tem que ser o crente, aleluia, assim é o crente fiel, aleluia, rapina e sujeira não para nela. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. A sarça é fácil de se consumir, mas quando está cheia do Espírito Santo, ela não se consome, ela cresce na graça, ela cresce no conhecimento. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. A Bíblia diz que Moisés olha e disse: vou lá, vou ver o que está acontecendo. A Bíblia diz que o anjo, aleluia, louvado seja Deus, fala da sarça. Uma coisa que eu entendo, aleluia, é que anjo na Bíblia, quando está escrito, louvado seja Deus, com A maiúsculo, é uma teofania, não é um anjo normal, é a manifestação de Deus, é o próprio Deus falando. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Confirmação disto, aleluia, que está escrito, é que Deus fala da sarça com Moisés e diz: Moisés, Moisés. O que me chama a atenção, irmãos, é que Deus te conhece pelo nome. Aleluia, louvado seja Deus. O diabo, ele tenta colocar apelido em todo mundo, mas Deus te conhece pelo nome. Aleluia, ele sabe quem você é, aleluia, ele conhece o teu caráter, ele conhece o teu dia a dia, aleluia, a tua intimidade com ele. Louvado seja. Ninguém encontrava Moisés em Midian, mas de repente a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que Deus chama a atenção de Moisés, Deus se encontra com Moisés. Irmãos, nada foge aos olhos de Deus, não tem como fugir dos
os olhos de Deus. Não tem como fugir do projeto de Deus. Chegou a hora, chegou o momento, aleluia, em que Deus se encontra com Moisés. Havia um encontro marcado em Horebe. É um encontro marcado com você. Vai chegar a hora, vai chegar o momento em que Deus vai se manifestar para você. Vai chegar a hora, vai chegar o momento em que Deus revela para mim e para você a chamada de Deus na nossa vida. Moisés é um projeto, irmão. Projeto ou acaso. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Moisés não sabe, mas chega a hora em que Deus marca o encontro com ele e chama ele pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés. E Moisés diz: eis-me aqui, aleluia. E Deus diz a Moisés: louvado seja Deus, sou eu, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus dos teus pais. E a Bíblia diz que o Moisés, ele teme olhar para Deus. Tem gente que está dentro da igreja, vive no pecado, vive no adultério, vive na bagunça, vive na fornicação, bebe, fuma, cheira, louvado seja Deus, e não tem temor de Deus. Olha o sinal do temor de Deus que Moisés tinha. Moisés tapa os teus olhos, louvado seja Deus, porque temeu olhar para Deus por causa do seu pecado. Aleluia. Moisés teme olhar para Deus. Moisés, aleluia, louvado seja, tapa os teus olhos. E a Bíblia diz que Deus fala: tira a sandália dos pés, Moisés, porque o lugar onde pisa é santo. Aleluia. Tem muita gente que prega que quando, aleluia, Deus manda Moisés tirar a sandália, porque aquela sandália era a sandália do Egito. Não é. Lá no livro de Levítico, a Bíblia diz que toda vez que os israelitas faziam uma aliança, aleluia, ou uma compra, aleluia, eles tiravam a sandália dos pés para confirmar o negócio. Quando Deus fala com Moisés: tira a sandália dos pés, Deus estava falando: olha, Moisés, aleluia, eu tenho um negócio contigo. Olha, Moisés, tem um mistério, uma aliança contigo. A Bíblia diz que Moisés tira a sandália dos pés, aleluia, e Deus começa a falar: tenho ouvido o clamor do meu povo, louvado seja Deus que sofre no Egito, louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor, com as cargas do Egito, por isso desci. Olha só, eu entendo que enquanto você sofre, Deus está olhando, mas chega o momento em que Deus não basta. Chega o momento em que Deus desce para resolver o teu problema. Deus desceu para resolver o problema de Israel. Tem um recado de Deus para você. Ele está descendo para resolver o teu problema. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua luta, mas uma coisa eu tenho a certeza: Deus nesta manhã está descendo para resolver o teu problema. Louvado seja Deus. Não vai permanecer desta maneira. O diabo não vai continuar te afrontando. Louvado seja Deus. Teu filho que está nas drogas, ele vai levantar. Tua filha que está na prostituição, ele vai levantar. O teu esposo que está na cachaça, que está nos braços da amante, ele vai resolver o teu problema. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. A Bíblia diz que por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Deus tem um lugar para você. Há um propósito de Deus. Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida. Aleluia. Deus ali se revela para Moisés e revela o projeto. Aleluia, na vida de Moisés. Projeto ou acaso? E na sua vida? Quem é você nas mãos de Deus? Projeto ou acaso? Que Deus abençoe, meu irmão Wallace, que Deus abençoe a todos aí, aleluia, ouvintes da palavra de Deus. Seja abençoado por esta palavra, amém? Que Deus abençoe, feliz ano novo para todos, aleluia. Esta é a primeira live do ano de 2022, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.